Olá, seguidores do PodTech, sejam mais uma vez bem-vindos a um episódio. E hoje a gente vai conversar com alguém muito especial. A gente vai falar com alguém que a carreira tem um peso social muito importante. Ela atua no combate contra abuso sexual, estupro. Sua presença no campo se faz ainda mais especial, porque essa semana a gente recebeu a visita da corregedoria para falar sobre esses temas também, sobre abuso. E também é a semana da mulher, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia Internacional para todas as ouvintes que estiverem escutando. E como tinha sido comentado pela corregedoria essa semana, inclusive, quando as mulheres acabam sendo uma das principais vítimas do abuso, essa semana o campus está comprometido em falar sobre o assunto. E por isso, para que melhor do que uma pessoa como a Anne Cleiane Alves. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Que convite, gosto. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente também está com a companhia da Márcia Tesser, da Pró-Reitoria de Extensão. Boa noite, Márcia. Boa noite. Falando só um pouquinho sobre a Anne, ela é graduada em Psicologia pela FINCA, certo? Pós-graduada em Neuropsicologia, com ênfase em Reabilitação e Avaliação, Técnica de Referência e Políticas Públicas pela CRP 24. Anne, você realiza um trabalho dedicado ao combate ao estupro de mulheres vulneráveis, certo? Sim, trabalho com essa temática desde a minha formação, em 2014. Entendi. Você pode contar um pouco sobre o que fez você se sentir tocada para envolver com essa temática? Sim, já era a história da minha vida. Então, como era a história da minha vida, na minha faculdade de psicologia, eu assisti uma palestra em 2011, do qual uma professora veio contar sobre a pesquisa que ela fez no Baixo Madeira, e que as origens arquétipas para a psicologia, arquétipos são figuras de linguagens que o nosso inconsciente reproduz. Então, das figuras arquétipas da Amazônia, que eram usadas para encobrir abusos sexuais intrafamiliares. E aí ela contou que nessa pesquisa, muitas meninas que engravidavam seus pais, seus padrastos, infelizmente, a comunidade, para não denunciar, para não falar quem fez isso, ali se cria, para proteger o abusador, se cria a narrativa de que o filho é do boto. Porque eles não vão denunciar o seu Manuel da padaria. Sim, lógico. Então, o filho é do boto. Interessante. Então foi uma linha de pesquisa que uniu Jung com o folclore brasileiro. Exatamente. Jung é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar, inclusive. Você clínica? Não, eu não... Atualmente? Não. Mas você... Yoga social, comunitária e socioambiental. Entendi. Mas você tem uma abordagem que você tem? Eu sou psicóloga sócio-histórica. Sócio-histórico crítico-histórico. Bacana. E Jung é o meu amor da minha vida. Eu estudo analítica, mas a psicologia analítica também é base para muito do que eu faço, mas eu ainda não sou uma psicóloga formada em psicologia analítica, porque é muito importante a formação. Sim. Mas, e antes mesmo da graduação, você acha que a sua história de vida, que talvez tenha te dado inclinação para se sentir interessado em psicologia? Porque a inclinação para a psicologia em si foi mais por... As mulheres psicólogas que passaram na minha vida sempre foram inspiradoras, bonitas, elegantes. Eu queria aquilo. E não tem, assim, não tem muita fantasia ou sonho. A psicologia, ela aconteceu na minha vida de uma certa maneira. Mas, anteriormente a isso, existiu a situação do abuso sexual intrafamiliar, que iniciou o abuso sexual intrafamiliar, ele geralmente é transgeracional. Então, a minha mãe, ela foi abusada sexualmente pelo padrasto dela. E esse mesmo padrasto dela abusou sexualmente de mim. Então, por isso que nós falamos, a expressão da violência na Amazônia geralmente ela é intrafamiliar. Geralmente já vem de algum tempo acontecendo, e a naturalização da violência e o silêncio da vítima, porque a desacreditar a vítima é um mecanismo social de manter as vítimas em silêncio. E a maioria das pessoas reproduzem isso, questionam se é verdade. Então, eu já ouvi falar, aquela menina
aquela menina também é toda pra frente. Será que o fulano fez tal coisa com ela mesmo? Entendi. Então, assim, e isso em atendimentos, mas falando das suas filhas que ela era pra frente. Então, a gente precisa entender que existe um contrato social que mantém esses abusos acontecendo ainda. Entendi. E você trabalhou isso no primeiro momento. Você foi uma ONG, certo? Sim, sim. Você se importa de falar um pouco sobre isso? Sim, eu iniciei nos estágios da faculdade. No meu estágio da faculdade, 2011, terceiro período, ainda não estava em estágio, mas quando eu resolvi atuar inicialmente nessa questão da violência de gênero e vulnerabilidades. Então, eu estagiei no CREA-SAIN e estagiei no Centro de Referência da Mulher. E no CREA-SAIN, as meninas que eram acolhidas, principalmente por abuso, existe uma questão de pessoas que tentam aliciar essa menina, mesmo elas estando dentro de um abrigo. Entendi. E me deparei com uma menina que estava grávida, e a mãe dela levou ela, que estava grávida, só que ela era uma criança, basicamente, muito magra, com corpo infantil, e ela não ia. O corpo dela não ia. Entendi. Ela não podia continuar com a gravidez. Tinha toda uma questão que estava acontecendo ali. Mas era um estágio observacional. Eu só podia ver, era 20 horas, aquele que a gente só olha. E aí, conversando com ela, a psicóloga pergunta de uma gravidez, vai entrando no assunto da gravidez. E ela fala que é impossível ela estar grávida porque ela era virgem. E quando se fala de como engravida, das maneiras e tal, essa menina entra e fala... Não é. Isso é carinho que meu pai faz comigo. Ele não me machuca. Não dói. Entendi. É quase um gaslighting menores, né? Exatamente. Aí ela falou o que ele fazia com a mãe, fazia com a irmã, mas todo mundo pra ela que era natural. Ela naturalizou o abuso. Aí a gente foi. E aí eu não fiquei, né? Porque o estágio era 20 horas, mas as notícias essa moça sentiu muita culpa quando entendeu o que aconteceu com ela, abuso. Ela sentiu muito nojo de si mesma. Ela entrou num processo de autodestruição muito grande. E, infelizmente, acontece isso com muitas outras pessoas. E aí eu fundei, nessa época, um movimento, fundei uma associação, exatamente denunciando a questão do voto, denunciando toda essa situação que acontecia aqui na Amazônia. E passei um bom tempo fazendo muitos projetos em vários lugares diferentes, para poder sempre conscientizar as pessoas, porque só a conscientização, somente a conscientização. É claro que políticas públicas é necessário muitas, mas política pública sem conscientização não gera mudança social. Então a gente precisa aprender a dialogar com as meninas, com os meninos, com os homens, com as mulheres e com as pessoas. E foi isso que eu resolvi fazer. E eu fiz isso durante muito tempo. E quando eu fiz isso, eu infelizmente passei um tempo, chegou um tempo que eu vi que eu não estava mais trabalhando, eu não estava cuidando de mim, eu não estava mais equilibrando, tudo em excesso. Então foi quando eu precisei passar um tempo fora de Porto Velho, Foi quando, na palestra que você mencionou, né, que foi quando você foi para São Paulo também. E aí foi quando fui para São Paulo. Esse meu primeiro projeto, ele ainda existe. Ele está de pé. Existe. Existe, não como foi. Mudou um pouco. Na verdade, você já não está à frente dele? Não. Entendi. E aí, quando eu volto para Rondônia, para mim mudou totalmente. Até mesmo as questões, vamos dizer, de metodologias de educação e de alcance populacional. Quem são as pessoas que a gente ia dialogar? Estava tudo muito diferente. E nada mais justo do que se você deixar algo que você precisa fazer, deixar que isso flua. Quando eu volto para Porto Velho, e aí eu encontro pessoas que estavam vibrando nessa mesma energia, pensando nessa mesma coisa, de que não dava mais para deixar a Amazônia do jeito que está, sem a gente falar que no meio dessas árvores tem gente. Sem dialogar, aparece que deixa um vácuo, né, de tratar dessas pautas. Porque aí vem a questão, tem que preservar a Amazônia, tem que preservar a Amazônia. A galera... Mas as pessoas que moram... Cadê os meninos daqui, os ribeirinhos, todo mundo? Mas o projeto, então, dessa organização se expandia para além de Rondônia? Tipo assim, a base da ONG era mais... Hoje
mais O Instituto Banzeiro da Amazônia. baseado. Exatamente. Meu trabalho é o Instituto Banzeiro da Amazônia. Você é a CEO, né? Isso. Então, foi quando a gente começa a trabalhar dentro dessas pautas de uma maneira... Foi uma nova organização. Hã? Essa é uma nova... Você pode falar um pouquinho sobre ela? Sim. O Banzeiro da Amazônia, a gente, como eu falei, estava voltando para Rondônia e vi que a metodologia, a aplicabilidade e a maneira de trabalhar tudo isso precisava ser muito mais expansiva. Não tinha mais como ficar dialogando só com mulheres. Entendi. E até em estatuto, da outra maneira, era só mulheres. Inclusive, uma coisa legal que, tipo assim, eu percebi na sua fala foi que, basicamente, que você estava elogiando a participação dos meninos no público, mas, basicamente, o que eu senti que você falando era homens conscientes não machucam mulheres, né? Basicamente. Exatamente. Homens conscientes, homens que têm autocuidado, homens que respeitam a machucam. Homens saudáveis, mentalmente, psicologicamente. Que esteja consciente, né, dos seus comportamentos. Você atua como palestrante, obviamente, eu vi sua palestra hoje, foi maravilhosa, inclusive, mas suas palestras eu percebi que tem um direcionamento para além de tratar dessas temáticas, né? Elas têm um direcionamento muito direcionado ao desenvolvimento pessoal, achei isso muito legal, você pode falar um pouco sobre isso também? Sim, porque eu acredito que a gente precisa realmente quebrar o ciclo. Não tem mais como a minha geração só passar. Todas as outras gerações passaram e deixaram aqui o B.O. E aí eu tenho 34 anos. E eu, quando era criança, eu não tive ninguém para me proteger. Eu não tive ninguém para ir conscientizar no meu bairro. Eu não tive ninguém para ir na minha escola para perguntar por que eu ia lá com vestidinhos todo fingido da urina, cheio de coisinha do cabelo. Do jeito que eu acordava, me mandavam para a escola. Do jeito que eu brincava o dia inteiro na rua. Por quê? Porque não tinha ninguém para criar. Para me criar, para cuidar de mim. E ninguém fez isso. Ninguém me protegeu quando criança. Ninguém me protegeu quando adolescente. E muito menos quando adulta. E eu tive que aprender que eu tinha que me proteger. E se eu tivesse aprendido isso mais cedo, que eu dei até um exemplo hoje de que você primeiro tem que colocar a máscara em você no avião para depois pôr no outro. Se eu tivesse aprendido isso mais cedo, tinha evitado muito sofrimento psíquico na minha vida. E é isso que eu tento mostrar para as meninas e para os meninos. E eu falo meninas e meninos agora de maneira carinhosa, porque independente da idade. Porque a menina e o menino interior de cada um está vivo ainda. A maioria das crianças do interior da nossa geração, foram negligenciadas também. Então eu quero cuidar também dessas crianças adultas. Porque se não cuidaram deles igual não cuidaram de mim, agora eu vou cuidar. Porque é necessário, o cuidado é importante. E esse olhar de cuidado da palestra parece muito, inclusive, um movimento que um psicólogo realmente faz, né? Que primeiro o acolhimento e depois o fortalecimento. Exatamente. Achei isso. E essa é a metodologia que eu uso. Eu tenho metodologias ativas, que eu chamo, né? São as metodologias que a gente vai abrindo os caminhos e muitas vezes eu vou retornando. Sempre quando eu passo, fica algumas também. Gostei muito, inclusive, do encerramento hoje. Quem tiver curiosidade sobre a palestra, a gente vai deixar no link do vídeo. Assistam, por favor, porque grande parte das coisas que eu poderia estar falando aqui já foram ditas lá. Inclusive sobre todos os feitos, né, que a Anne conseguiu trazer foco para a Rondônia. Inclusive, queria falar sobre isso agora. Sou um profissional que tem dado bastante visibilidade para o Estado, de forma positiva. E agora, em 28 de janeiro, vocês estão no programa do Milhão da Rota, né? Sim. Gente, eu tava no Hulk. Vocês têm noção? Eu ainda sei. A minha ficha não caiu. Até agora eu tenho elaborando. Eu queria perguntar isso. Como foi? Como se sentiu? Tudo começou há 1 ano atrás, exato. Em março, eles entraram em contato comigo dizendo que era do G1, ou São Paulo. E aí disseram do prêmio, alguma coisa e tal. E eu entendi que era do Instituto Avon, porque eu sou assim, eu entendi. E aí eles falaram, G1, Instituto, a gente tá pensando no seu projeto. Gente, eles passaram meses e meses me sabatinando. Que legal. Eles me entrevistavam. Isso mostra preparo, né? Aí chegava outra equipe, me entrevistava de novo, aí fazia as mesmas perguntas de maneira diferente e tal. Eu recontei a história da minha vida de março a outubro. Nossa. Várias e várias vezes. E eles, nesse meio tempo, estavam checando, estavam conferindo, estavam entendendo se realmente, né? Porque é muita responsabilidade. Passar alguém, vai que passa o trabalho e o trabalho não existe. Então eles foram checaram algumas pessoas, falaram, enfim. Chegou outubro, foi quando eles me disseram. Eles falaram assim, Anne, na verdade, a gente é da Rede Globo. Era uma reunião, né? Olha, a gente precisa de uma reunião virtual. Aí marcaram. Aí falaram, Anne, na verdade, a gente é da Rede Globo.
Como assim? Então, a gente quer contar a sua história. E a gente quer saber se a gente pode gravar com você. Aí eu falei, vocês são de onde? Eu não tava nem entendendo, na beleza eu falava. Igual quando vocês falam, vamos fazer um podcast, bora, que eu gosto de falar mesmo. Então, assim, falaram que eram da Globo, era uma galera que tava lá, e aí eu fiquei, só que assim, existe toda uma questão de sigilo e tal, e eu falei, meu Deus do céu, o Globo tá falando comigo. Aí falaram assim, aí a gente vai gravar com você, mas a gente não tem certeza qual o programa que vai pegar. Que a gente pega, grava, lança para todas as grades do programa e os programas falam, não, esse eu vou, esse eu quero, esse é o teu patrocínio, esse eu não tenho e tal. Aí eu falei, não, gente, tem problema não, eu gravo, você não quer pegar. Aí eles falaram assim, tá bom, então a gente vai semana que vem com vocês. Eu falei, o quê? Aí eles disseram, Aí eu falei, e já ia, semana que vem já era novembro. Começo de novembro. E aí elas vieram, as meninas da Globo. Eu ficava olhando as meninas da Globo lá. E eu falei, não. Eu falei, meu Deus. E se eu não tivesse trabalho, eu tava enrolada, viu? Porque eles mandaram o que eles precisavam que eu fizesse nesse meio tempo. Elas iam ficar 2 dias. E eles... Gente, a gente fez tanta agenda. Eu acho que foi... Nossa, foi mais nova a agenda. Então, o primeiro dia a gente foi pro Baixo Madeira. A gente desceu no Madeira. A gente foi lá pro Baixo Madeira. A gente gravou em Nazaré. No segundo dia... a gente gravou na delegacia, a gente gravou na Casa da Vó Maria, que é um projeto que eu apoio. A gente gravou em vários lugares diferentes da cidade com projetos meus. Se eu não tivesse projeto e trabalho de verdade, não tinha conteúdo. Elas não tinham gravado. E ainda bem que eu tinha. E aí, gravaram e falaram que iam me avisar quando ia pro ar. Eu falei, agora pronto. Quando que vai pro ar? Não, eu acho que eu nem vai, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, aí eles falaram, elas me ligam. Anne, a gente precisa que você venha aqui e tal. A gente quer que você grave com uma pessoa, que você vai conhecer e tal. Eu falei, legal. Aí eu fui. Embora, né? Mandaram o vote e tal. Nesse dia eu tava em Brasília. Eu tava em treinamento em Brasília. Aí, Brasília pro Rio é mais perto. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, conheci umas meninas maravilhosas que fizeram minha make, adoraram o meu visual, então não mudaram meu figurino, falaram que a roupa ficava mesmo. E aí eu... Que ótimo, né? Adorei, inclusive, de eu ter ficado com a minha própria identidade, mas elas... E aí, a Nath vai me levando, a Nath é a pessoa que estava me acompanhando desde o início, meio que a minha criança interior só pegou ela me levando pra sala. Aí quando eu tô indo, rindo com ela, eu olho Luciano Huck, já tem jeito dele, o braço cruzado, com aquele sorrisão desse tamanho pra cara, eu falei... Por que é o Luciano Huck? Ela falou, por que o Luciano Huck tá ali, ela? Você vai falar pra ele. E aí, eu simplesmente chego pra perto, mas não gosta que eu pegue nela, já tô eu pegando ela de novo, eu tava aqui, né? Aí eu parei, ela continuou. E eu parei, eu querendo levar minha mão, a minha puxando. Gente, eu travei, eu queria ir embora. Não adianta, gente, eu não vou fantasiar pra vocês, eu falo pra todo mundo, eu não vou, nossa, eu saí correndo pra falar, não, eu queria ir embora, eu travei, eu fiquei insegura. Eu falei, gente, eu vou falar o que aqui? Eu vou falar com o Luciano, eu lembro que todo mundo vai pro meu, e se eu falar, sei lá, deu um trem na minha cabeça naquela hora, eu respirava fundo, mas ela só era na minha cabeça, eu não falei pra ninguém. E eu respirando fundo, e a menina me puxou, porque a menina me puxou, eu caí de joelho. E fiquei lá, chamando a Nath. Aí ela falou assim, mas ele não tem mais a Nath, agora sou eu e você. Me deu um copo de água, me levantou no chão. E eu ficava, aí a parte dele me abraçando e tudo passou na matéria. E aí o resto é o que vocês viram. Legal. Parabéns. Obrigado. Obrigado por compartilhar, inclusive. Sim. Você foi contemplado também com a premiação da ON, né? Você pode falar? Sim. E, gente, foi uma coisa assim muito linda, muito maravilhosa, muito até mesmo louca, porque casou, eu tava em São Paulo para estudar e ao mesmo tempo eu tinha sido indicado pela... Foi na época que você fez a pós-empreendedorismo? Isso. Sim. E aí eu tava em São Paulo e aí elas falaram que eu fui indicada pelo trabalho que eu fiz na pandemia e o destaque que eu tive da pandemia, inclusive eu acredito que tem a ver com as bases de entrega, a questão da dignidade. Não existia o nome dignidade menstrual na época que eu fazia esse projeto.
Sim, tem uma pauta recente. A Unicef colocou o nome depois. Inclusive, acho que tem uma deputada federal, a Tabata falou muito disso há um tempo Sim. atrás. Inclusive, eu fui consultora do gabinete que fez a lei. Eu fui a propositora da lei da dignidade menstrual no Estado. Bacana. Propus a lei, o gabinete aceitou e hoje já é promulgada. O Instituto também trabalha, né, em promoção de políticas públicas. Nosso Instituto ele trabalha exatamente por isso. É o foco dele. O foco dele é o desenvolvimento humano, o combate ao abuso sexual. Nós temos um núcleo chamado o Núcleo de Proteção da Criança e do Adolescente Rosa Silva, mas terminar lá vão primeiro. Ah, sim, por favor. Aí a Avon... Eu também só abro várias gavetas. Só assim. Na Avon, eu estava em São Paulo na época e teve uma curadoria, várias mulheres do Brasil inteiro e tal. E aí eu soube que eu fui indicada, mas assim, ó, que legal. Só que era um monte de mulher do Brasil inteiro. Eu falei, tá. E aí eu recebo a notícia de que eu era uma das 3 finalistas. Aí eu falei, caramba, mas pra mim, ter sido uma das 3 finalistas, eu falei, gente, a Paola Carosselli vai estar na vida. Já ganhei. Só de estar lá, só de eu poder participar desse evento. Aí quando eu soube que a Mônica Iose, que eu amo de coração, que eu sou louca, era a madrinha da minha categoria, e que ela também voltava para não. E gente, agora tá melhor ainda. Eu falei lá de qualquer jeito, porque as 3 eu apareço a Mônica. E eu fui. Gente, eu tava lá encantada. Eu nunca tinha participado de um evento tão grande, eu nunca tinha visto tanta gente da Globo perto de mim ao mesmo tempo. E de verdade, o povo ficar. Mas isso não, eu tava encantada, eu tava chorando muito. Não, eu também não ficaria. Né? Eu tava só olhando, gente, eram as coisas de chegar, de manobrice, de coisas que eu nunca tinha sido acesso na minha vida. E aí no meio lá do rolê todo, alguém anuncia. E a treinadora é Anne Cleiane Alves, categoria Conscientização e Acolhimento. E eu ganhei esse prêmio porque, na época da pandemia, a delegada Roseli, antes da pandemia, ela tinha feito uma captação de recurso para construir uma sala humanizada na Central de Flagrante. E ela conseguiu, com a VPEMA, construir essa sala. E aí veio a pandemia. Na pandemia, a gente estava sem delegacia da mulher, sem delegacia da criança. Tudo. Na delegacia da mulher lá de Porto Velho despencou. Há alguns anos atrás. Nunca reconstruíram e colocaram numa Unisp. A da criança e do adolescente está numa Unisp também. Então, não tinha exatamente. E na pandemia estava tudo fechado. Eram as primeiras semanas da pandemia. Ninguém sabia o que fazer, não tinha protocolo. E aí a doutora pegou e estava conversando sobre isso e tal, avançou as tratativas e aí ela colocou lá, ela falou assim, gente, eu tenho uma sala inoperante. E se eu não cuidar, ela vai virar depósito de bicicleta de novo. Porque eu não estou conseguindo os recursos humanos para pôr a sala para funcionar. Aí eu fui lá no privado dela e falei, doutora, eu só preciso de recursos humanos. Ela é o mais difícil. Eu falei, eu sou professora, para mim não é. E aí eu conheço pessoas maravilhosas, até pessoas que já tinham se formado, minhas alunas e alunos se tornam meus colegas também depois, e algumas que já tinham se formado, se voluntariaram, se proporam. A gente já conseguiu montar um grupo de voluntários e voluntárias, estagiários e estagiárias, e fizemos uma escala. E aí, durante muito tempo, funcionou aquela escala. Por escala e voluntários. E aí, há 2 anos atrás, a Polícia Civil consegue se organizar e remunerar porque assim, a gente sabe que voluntário, ele vai, mas às vezes ele também não vai e pronto. E aí você não tem muito o que exigir. E aí tinha alguns problemas estruturais dessa questão, que os meus estagiários estavam lá sempre, mas, tá muita chuva, não vou hoje. Porto Velho chove muito. Enfim, aí a própria Polícia Civil hoje lançou um programa que é voluntariar. Ela remunera as pessoas que estão na sala humanizada. Então, agora nunca mais vai ter perigo da gente perder, porque hoje a Polícia Civil já assumiu a sala. Durante um tempo, nós fizemos a gestão da sala, e agora a Polícia Civil já acoplou, já trouxe para dentro da sua política pública. Sendo programa de Estado, a gente está tranquilo, as mulheres... Uma iniciativa sua, né? Que te rendeu o prêmio. E hoje tem 3 salinhas. Bem legal. No mesmo local. Aí vem a criança com fraldário, tem a sala das mulheres, tem a outra que geralmente se faz alguma intervenção mais familiar e coisas do gênero.
Fantástico, fantástico. Parabéns. Queria perguntar para você, para além da conscientização, para além das políticas públicas, o que você acha que a sociedade civil poderia fazer, né, para estar combatendo junto, estar nesse mesmo embate? A sociedade civil precisa, em primeiro lugar, ler mais. Ler mais. As pessoas precisam. Quem não gosta de ler, ouvir podcast. Ter senso crítico. Sim. Eu acredito que a educação, ela liberta. De verdade, eu sou a prova que políticas públicas e educação liberta. Eu sou a menina que saiu da casa de lamparina com um buraco no quintal e com giral na janela, e que hoje tem uma carreira consolidada, tem uma carreira que se eu cuidar, a tendência dela é continuar subindo, né, crescendo. Mas também hoje eu tenho acesso a conforto, a qualidade de vida, a um psicólogo, a uma yoga, a uma meditação, que a gente sabe que não é acessível para todos e todas. Então, a minha emancipação veio através da educação. E eu queria mesmo que a sociedade civil se comprometesse em se conscientizar, porque não tem comportamento sem conscientização. Não tem como ir para ação sem passar pelo diálogo. Exatamente. Ari, muito obrigado mesmo por ter aceitado esse convite, eu adorei falar com você. Eu queria saber se você gostaria de falar um pouco para quem quiser te seguir, quais são suas redes, você pode olhar na câmera e falar. Tá bom. E aí, eu não falei do Rose Silva. Sim, por favor. Gente, aí o Banzeiro da Amazônia conta com o núcleo Rose Silva, que é o núcleo de proteção a crianças e adolescentes. E no núcleo Rose Silva, a gente trabalha fortalecimento de vínculos e vínculos comunitários. Então, a gente acaba, dentro dessa questão, a gente usa a metodologia da Unicef, trabalhamos dignidade menstrual, saúde sexual e reprodutiva. E aí nós usamos as metodologias da Unicef, porque a Unicef é maravilhosa, a gente dispõe, gente. Outra coisa, tem gente que aquilo que a gente não sabe trabalhar, o Unicef sempre dispõe gratuitamente para qualquer instituição. E aí a gente trabalha dignidade menstrual, saúde sexual e reprodutiva, masculinidade saudável e cidadania. Porque, assim, quando essas 4 pautas, que hoje são nossos 4 pilares do Rose Silva, e aí a gente está trabalhando e estruturando o programa AIE Amazônia, que é um programa que pretende alcançar crianças e adolescentes em toda a Amazônia, levando conscientização, levando acolhimento e também encaminhamentos. Porque uma palestra que você dá, uma brincadeira, um jogo numa comunidade, aquilo deixa uma sementinha. E na hora que a criança tem a virada de chave, ela vai contar para o professor, ela vai contar para alguém. Então, proteger a nossa infância e adolescência ainda é a nossa principal obrigação. E, gente, nós estamos aí, o Banzeiro da Amazônia, quem quiser seguir, tá? O nome da página é Banzeiro da Amazônia, a gente está no Instagram. Também o meu Instagram pessoal, Anne Cleiane, eu acho que os meninos vão escrever aqui. A mamãe estava super inspirada, ela olhou para esse narizinho redondo e falou assim, eu vou te dar trabalho. Aí ela me deu um nome que tem um monte de Y, N e tal, mas é lindo, inclusive. E conto com vocês, espero vocês lá nas minhas redes, viu? Para que a gente possa conversar mais, construir mais. E eu agradeço desde já o convite, viu? Muito obrigado. Foi linda a palestra, foi lindo estar aqui com você nesse podcast. A gente que agradece. Obrigada. Quer deixar um recado, Márcia? Pegando o gancho, né, da fala da Anne Cleiane, que educação liberta, gostaria de deixar claro que o IFRO é um campo de oportunidades. Então, você é aluna do IFRO, aluna do IFRO, nós estamos aí com editais abertos para participação, para inserção, com bolsas. Então, lançamos hoje, inclusive, na palestra, né, um edital de ensino e extensão voltado à formação de coletivos estudantis. Então, você que tem afinidade com temáticas tanto feminista, né, quanto de negritude, de pessoa com deficiência, LGBT. Você pode trabalhar esses coletivos de gênero. Junte lá a galera, junte o seu grupo, né? Vamos discutir essas pautas dentro da universidade, dentro do Instituto Federal. É uma oportunidade de formação liderada por alunos, né? Existe o acompanhamento de um professor tutor, mas é uma liderança de alunos.
Nós temos também aberto, né, o edital de pesquisa de Meninas na Ciência e na Tecnologia. Não deixe de participar, a pesquisa é uma oportunidade. Nós estamos ofertando também com diversos editais abertos, o programa Mulheres 1000. Então, nós estamos também selecionando professores bolsistas, né, para ministrar esses cursos. Nós estamos selecionando mulheres para fazer esses cursos como oportunidade de formação profissional para inserção no mundo do trabalho, para que essa mulher passe por uma reciclagem, para que ela consiga um emprego com uma remuneração melhor, que ela consiga aí ter um melhor rendimento e dar mais oportunidade também para sua família, para os seus filhos, para ela mesma, né? O IFRO tem políticas voltadas para mulheres, para adolescentes, para todas as pautas. Então, quem não é do IFRO, venha para o IFRO. A galera que já está aqui, faça diferença, participe para além do ensino acadêmico, né? O ensino acadêmico, quando você sair daqui, Vinícius, você vai ter uma formação e um diploma como toda a galera da sua turma. Mas o IFRO te oferece oportunidades para você sair daqui num currículo com projetos de extensão, projetos de ensino, projetos de pesquisa, coletivos, núcleos. Faça parte, faça diferença para que a gente possa também, enquanto IFRO, ter realmente a formação integral do sujeito, que você não saia daqui só um profissional, um bacharel, mas que você saia um homem melhor, mais profissional, e lidando com todas essas pautas inclusivas que vai fazer toda a diferença no seu currículo a partir do momento que você concluir o curso. Muito obrigado, Márcia. Então é isso, pessoal. Por favor, sigam o canal, dê um joinha no vídeo e ative o sininho para as notificações, porque a gente vai estar sempre recebendo gente muito legal aqui no canal.